Vamos orar. Pai querido, mais uma vez suplicamos a Tua presença, ilumina nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos falar do tema do juízo agora. Muitos cristãos entendem que o juízo vai acontecer quando Cristo voltar. Falam do juízo final. Se referem ao dia da volta de Cristo como o dia do juízo final. Acontece que quando Cristo voltar, Ele vem para dar recompensa aos justos ou aos injustos. Ora, se é para dar recompensa, quer dizer que cada caso já foi ventilado, já foi analisado, já houve um juízo, um julgamento, onde se determinou quem recebia a coroa de vida ou não. Quando começou esse julgamento? Esse é o tema de nosso estudo nesta ocasião. Vamos a ler Eclesiastés capítulo 12, 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quer dizer, não só as obras, até os sentimentos e pensamentos. Deus vai trazer a juízo, vai haver um julgamento. Mas não é só isso. Vamos aqui a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Agora, Atos capítulo 17, versículo 31, diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Quer dizer que o dia do julgamento já está estabelecido. Há um dia em que vai começar esse juízo. E não é por ocasião da volta de Cristo. Por ocasião da volta de Cristo será a entrega da recompensa. Mas há um dia prévio à volta de Cristo em que começará o julgamento. Quando é esse dia? Para entender isso, temos que ler necessariamente o que diz Daniel, capítulo 8, versículo 14. Diz assim: ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Por isso é que nós tivemos que estudar o tema do santuário num estudo passado. Existe um santuário lá nos céus. O santuário de Israel na terra foi feito seguindo o modelo mostrado por Deus a Moisés. Que modelo? O modelo do santuário celestial. Existe um santuário verdadeiro lá nos céus. Tem muito cristão que não entende isso, mas, como vimos na lição passada, é contundente, claro e cristalino. A Epístola de Hebreus nos fala de um santuário nos céus. Muito bem. Aqui Daniel diz que esse santuário será purificado. Mas o que quer dizer que o santuário será purificado? Para isso temos que entender como era purificado o santuário de Israel nesta terra. Levíticos 16, 29 e 30. Permítanme ler aqui. Levíticos 16, 29 e 30, diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, havia um dia determinado. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Os israelitas chamam a este dia o dia do Yom Kippur, ou seja, o dia do julgamento, o dia da purificação, o dia da expiação. O santuário de Israel nesta terra era purificado no dia do juízo, no dia do Yom Kippur, no dia do julgamento. Ora, quer dizer que o santuário celestial lá na terra também será purificado num dia especial determinado para isso. E Daniel nos mostra qual é esse dia. Diz, até 2300 tardes e manhãs. Esta é uma profecia muito comprida, que eu não tenho tempo para explicar agora. Mas esta profecia começa a correr a partir do ano 457 a.C. E se contarmos de aí para aqui, vamos ver que termina exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Esse dia, de acordo com o que diz a profecia, o santuário seria purificado. Ou seja, o julgamento começaria lá nos céus. Sabem uma coisa? A humanidade não sabe,
Este é um tema completamente desconhecido pela humanidade. Mas o 22 de outubro de 1844, enquanto todo mundo estava distraído, jogando bola, comprando, vendendo, lá nos céus estava começando o dia do julgamento da humanidade. A começar por Adão, Eva, Caim, Abel, um por um. Todos os seres humanos começaram a ser julgados. E quando terminar esse julgamento, então Cristo voltará a esta terra. Neste momento, o juízo está em plena execução. Está sendo realizado, os livros estão abertos, o juízo começou. Pastor, uma primeira dúvida, porque a gente tem algumas, não é, Omar? O senhor falou no comecinho que nesse julgamento, todos os nossos pensamentos, ações, atos, enfim, palavras, tudo vai ser julgado. Mas nós estudamos agora há pouco que seremos salvos pela graça. Então por que eu tenho que ser julgada pelas minhas obras? Veja, tudo que você fez desde que nasceu está registrado nos livros da vida dos céus. Né? Mentiu, roubou, assassinou, fez isso, fez aquilo, fez outro, papapá. Você encontrou a Cristo e aceitou a graça? Então está escrito aqui ao lado. Apesar que Márcia fez tudo isto, aceitou Jesus, a salvação pela graça, perdoada. Mas está escrito, mas você está perdoada, e pela graça, não pagou nada para isso. Agora, se você não aceitou Cristo, fez tudo isso e não aceitou a graça, condenada. Mas tem que haver uma revisão. Um registro. Um registro, e tem que haver uma revisão disso, para determinar quem se salva, quem se perde. Agora, quem determina quem se salva e quem se perde é Cristo. Agora, pastor, dá até um pouquinho de medo, né? Porque quando a gente pensa em julgamento, imediatamente vem à nossa mente aquela cena, né? Do juiz, os réus, os advogados, os promotores, enfim. E imaginar essa cena reunida lá no céu julgando o meu caso. A gente tem que ter medo disso? Veja, vamos a dizer que você comprou uma casa com sacrifício, com esforço. Aí um dia você vai visitar a sua sogra com o esposo, com os filhos, e vem o vizinho e toma posse da tua casa. Aí quando você chega, ele não quer sair da tua casa. Vão para juízo. Quem tem que ter medo do juízo? Você ou ele? Ele. Por que você não? Porque eu sou inocente nesse caso. Aí está. Quem tem que ter medo do juízo é quem não quer saber nada de Cristo. Agora, se você está em Cristo nova criatura é, por que você tem que ter que... Ao contrário, nesse dia do juízo vai se determinar que teu inimigo destruiu você e que agora a vida eterna que ele pretendia te tirar é tua, porque você aceitou isso por graça como uma oferta maravilhosa de Cristo e ele está condenado por ter feito você sofrer. Pastor, eu estou imaginando a cena do julgamento. E, na verdade, ninguém gosta de ser julgado. Mas eu estou imaginando que, nesse momento, eu estou sendo julgado pelo céu. Mas, numa cena de julgamento, tem o réu, que nesse momento sou eu, e existe ali o advogado e o juiz. Uhum. E também as testemunhas, né? Só consegue fazer com que esse quadro fique mais claro para mim? Eu sou o réu. Mas quem que é o juiz? Quem que é o advogado? Quem são as testemunhas? Perante esse caso aqui, já que eu estou sendo julgado. Muito bem. Em primeiro lugar, quero te dizer uma coisa. Deus nunca determina nada, nem recompensa, nem condenação, sem investigar. Quando Adão e Eva pecaram, Deus veio, chamou Adão e Eva, venham aqui, e começou o julgamento para eles. Veja o que está registrado aqui em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo... vamos a dizer, 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Primeira pergunta, Adão, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora vem a segunda pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Terceira pergunta, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Houve um juízo. E depois desse juízo, ele foi expulso. Foi achado culpado.